Olá, muito bom dia. Muitas mulheres passam parte da vida sonhando com o desejo de ser mãe. E de repente, quando chega a confirmação de uma gravidez, mesmo para aquelas que haviam planejado a maternidade, a primeira pergunta que vem à mente é: e agora? Vamos contar para todos, preparar o enxoval, fazer compras, qual o nome do bebê e o quarto, preciso ir ao médico, o que posso e o que não posso fazer, tenho que fazer dieta e a minha idade, não sou velha demais? São muitas as perguntas que se misturam com o estado de ansiedade, expectativa, responsabilidade e felicidade. A gravidez é um momento mágico, grandioso, especial. Mas quando não levado a sério, com os cuidados necessários, muitos problemas podem surgir. No programa de hoje vamos falar sobre maternidade, cuidados e expectativas. Enjoos, cansaço, sono excessivo, azia, dor na barriga, pernas inchadas, instabilidade emocional, vontade de urinar a toda hora, o aparecimento de estrias são apenas alguns dos sinais e sintomas inconvenientes da gravidez. Será que estão todas preparadas? Nossas entrevistadas de hoje são Renata Miranda, que é enfermeira, e Luzia Maia, que ela é psicóloga. Segundo os médicos, no Brasil são registrados 2 milhões de casos de depressão pós-parto por ano. Muito bom dia e obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Né? A gente já sabe o seguinte, que quando fala, olha, estou grávida, é um momento assim, de muita alegria, de muita felicidade, né? Se começar a planejar nome do bebê, será que vai ser menino? Então vamos comprar o enxoval verde ou azul, a menina, toda aquela euforia de gastos. E a última coisa nessa lista que normalmente as mulheres pensam é: eu preciso ter um acompanhamento médico, um pré-natal. E quando começam a fazer, nem todas chegam até o fim. O que é que acontece? Por que no meio do caminho esse cuidado com a saúde acaba ficando em segundo plano? Então, né, as mulheres hoje, elas, quando engravidam, elas vão para aquela lista de prioridades, como você falou. E nessa lista de prioridades acaba aparecendo a decoração, a construção do quarto, o nome do bebê, mas esquecem que é uma fase que precisa de muitos cuidados. Né? A gente tem a divisão da gravidez em mulheres de risco habitual e mulheres de alto risco. Então, isso significa que toda mulher grávida precisa de algum tipo de cuidado para a saúde. E esse cuidado ele é centrado tanto na saúde física quanto na saúde emocional. O pré-natal ele é o carro-chefe desse cuidado. A gente tanto tem o pré-natal físico quanto o pré-natal emocional, né, que Luzia pode falar um pouco mais para a gente. Esse pré-natal físico ele pode ser feito com médico ou com enfermeiro. Na atenção básica hoje no SUS, esse pré-natal ele é compartilhado por médicos e enfermeiros. Na rede privada, a gente já tem a adesão hoje de alguns planos de saúde ao pré-natal do enfermeiro e no serviço privado, quem realiza esse cuidado é o médico. Esse cuidado ele vem com no mínimo 7 consultas. Então, essa mulher precisa se planejar para, ao longo da sua gestação, ir pelo menos 7 vezes a uma consulta. E essa consulta ela começa sendo mensal, depois quinzenal e no final da gestação ela é semanal. Esse processo de ir para o consultório, conversar, ter a sua saúde avaliada, muitas vezes a mulher não entende como prioritário. E aí isso se perde ao longo do caminho e muitas mulheres não conseguem concluir. Hoje, um pré-natal completo, com 7 consultas, só 50% das mulheres realizam. As outras 50% ficam no meio do caminho. E um detalhe, quando a mulher não tem essa consciência de que você tem que fazer 7 consultas ao longo dos 9 meses de gravidez, o seu parceiro, aí é que não está nem aí, né? Porque muitos, mesmo fazendo, já não tem aquela participação atuante. Imagine, a própria mulher, que é quem está grávida, não ir fazer o pré-natal completo, o companheiro, o parceiro, é que não vai estar preocupado. Pois é, o Ministério da Saúde ele preconiza o pré-natal do parceiro também, que é essa chegada do homem ao serviço de saúde, do homem ou da mulher, porque a gente tem casais homoafetivos também nesse processo de gestação. Então, a chegada desse parceiro, dessa parceira junto, né, acompanhando e apoiando, porque quando você tem o apoio de alguém, é muito mais fácil você continuar a ir para a consulta, a frequentar o pré-natal, mas a gente também encontra mulheres que não têm adesão de ninguém, que vão para o serviço de saúde sozinhas e que ali elas vão tentar encontrar apoio que não tem na família. Como é que é esse pré-natal? O físico, Renata estava falando, mas esse psicológico, por que ele é tão importante?
Bom dia, Eliana. Bom, a gente parte aí de uma ideia de que o pré-natal é unicamente um contato corporal, algo físico, né? Que a mulher vai lá, vai fazer ultrassom, vai fazer a translucência, vai acompanhar os exames de sangue, mas não. Ainda não é muito extenso o pré-natal emocional, porque a gente ainda não atingiu a saúde pública, pelo menos não como maioria. Alguns hospitais, em alguns lugares já tem esse serviço, mas muito pouco. Mas é basicamente o acompanhamento da saúde emocional da mulher e da família. Então, o homem, o parceiro ou a parceira, a rede de apoio dessa mulher precisa estar ciente, até para incentivar essa mulher a participar, por exemplo, do pré-natal obstétrico, para conscientizar a família de o que é uma depressão pós-parto, quando eu devo ficar atenta aos sinais, aos sintomas, quando eu devo pedir ajuda, chamar um auxílio, né? Então, o pré-natal emocional é realmente preventivo, certo? Hoje, ele existe mais em uma escala particular, mas existe também, né, o acompanhamento psicológico no SUS, o NASF, faculdades que têm estagiários de psicologia que atendem o público, né, a demanda que chega, não necessariamente é um psicólogo perinatal, mas é um acompanhamento psicológico durante a gestação. É aquele que vai te ajudar, por exemplo, assim, eita, eu queria ser mãe, mas eu estou engordando demais. Ou então, meu marido, meu parceiro, minha parceira, não vai estar me achando tão bonita. Tá feio. Não, só vou usar a roupa larga, então não vou sair de casa porque eu não quero que eu acho que eu engordei muito, não quero. Quer dizer, é alguma coisa que mexeu demais com o emocional dessa mulher e que por mais que ela possa ter ou planejado tanto ou não tanto uma gravidez, ela está se sentindo incomodada. Isso. A gente tem muito senso comum de achar que a mulher que planejou a gestação não pode sentir nada. Ela não pode se sentir feia, ela não pode se sentir gorda, ela não pode se sentir cansada, mas a verdade é que a gestação, ela é cheia de expectativa, ela é cansativa, ela demanda muito do corpo, do emocional, é uma preparação muito grande para todas as mulheres, né? E aí o pré-natal psicológico, o pré-natal emocional, vai auxiliar a mulher a lidar com essas demandas que ela, querendo ou não, vão aparecer. A maneira que ela vai lidar que pode ser diferente. A gente fala muito do bebê ideal e do bebê real, né? Essa mulher, durante a gestação, ela tem várias expectativas. Ela imagina a cor dos olhos do bebê, o tamanho, se vai parecer com ela, com o pai. Ela tem toda uma gama de expectativas. Mas, em geral, são expectativas para o lado positivo. Então, tanto o pré-natal obstétrico, esse pré-natal físico, ele vem trabalhar com essa mulher. Será que esse bebê está crescendo adequadamente? Será que esse bebê tem o seu processo fisiológico respeitado? Como é quando esse desfecho não é positivo? Aquele medo de que o meu bebê poderá nascer com algum problema de saúde. A gente viveu há pouco tempo o surto da microcefalia. Exato. Né? E a gente teve uma demanda muito grande de mulheres procurando um serviço de saúde para fazer ultrassonografia, para usar métodos contraceptivos para adiar uma gestação naquele período, porque todo mundo tinha medo desse bebê com essa alteração, que era a microcefalia, que num primeiro instante a gente nem sabia como é que estava acontecendo essa epidemia. Hoje a gente tem clareza que foi o Zika, mas durante um tempo a gente nem entendia como era essa epidemia. Então as mulheres, elas iam para o serviço de saúde, inclusive, para discutir não engravidar naquele momento. Então é muito disso que o pré-natal físico e emocional precisam caminhar juntos, entre esse bebê imaginário, esse bebê real. Como vai ser essa casa com a chegada desse bebê? Né? Essa criança, ela vai ocupar um espaço dentro dessa família. E será que essa família, essa mulher, que muitas vezes é trabalhadora, que vai precisar mudar o seu universo de mundo de trabalho para poder se adequar à demanda desse bebê? Então, é esse momento que precisa também ser discutido no pré-natal. O pré-natal, ele precisa ser um momento de preparação para essa família. Quer dizer, às vezes a gente fala assim, é o sonho, toda mulher quer ser mãe. Mas, na realidade, essa é uma frase um pouco, assim, muito romântica, muito lúdica. Porque cruel. Cruel. Porque nem todas querem, nem todas estão preparadas. Isso. É um tanto quanto cruel você olhar para uma mulher e achar que, por ela ser mulher, ela precisa ser mãe. Ela precisa querer. E aí, quando ela se vê numa posição de não quero, ela é julgada pela família, pelo parceiro, pela parceira, pelos amigos, ela é julgada onde ela chega. Como assim você não quer ser mãe? Quem é que vai cuidar de você?
né? Então isso gera muita ansiedade, isso pode desencadear uma depressão e outros sintomas que são muito fortes para a mulher, né? Renata estava falando a questão do bebê imaginário, do bebê real, e na gestação, quando o bebê nasce no parto, ela sofre um luto, porque ainda que ele nasce perfeito, ele não é exatamente o bebê que ela pensou, né? E ninguém permite que essa mulher sofra o luto de, peraí, agora eu tenho que adaptar, a minha realidade é essa, porque meu bebê é esse, né? E tem aqueles casais, ou digamos assim, o casal casou e começa uma pressão dos avós. Tem que ter um filho, que quando vem meu neto, quando vem o neto, e aí às vezes para você agradar, porque a pressão é grande, a mulher acaba engravidando, mas ela não está preparada, né? A gravidez veio para atender A ou B. E depois que nasceu, quem é que fica? Eu preciso trabalhar, ou então eu sou muito jovem, eu quero ir para uma festa, eu quero ir para uma balada. Toma, vó mãe, vó paterna, vó materna, quem é que fica? Uma babá, a tia, a irmã. Você começa a encostar o seu filho, que era o sonho de toda uma mulher que queria ser mãe e que na realidade não era bem assim. Por isso a necessidade de uma preparação, né? A gente fala hoje que o pré-natal ele é um processo de acompanhamento, de preparação. Existe aqui em Recife um monte de grupo de gestante, né? Um fenômeno que surgiu nos últimos 4 anos. Dentro dessa onda de humanização de assistência ao parto, junto disso veio grupos de educação em saúde. Então, nós temos vários grupos que são gratuitos, que acontecem tanto no SUS quanto em empresas privadas, grupos de profissionais de saúde que montam esses grupos de educação em saúde, são as rodas de gestante, grupos de gestante, e são espaços onde esse processo todo é discutido. Então, em que momento o filho cabe na minha vida? Como é construir uma carreira profissional, né, tendo filhos? Eu posso falar, né, eu sou mãe de 3, sou profissional de saúde, então quantas vezes eu não me vejo... É enfermeira, é gestora da maternidade Barros Lima, tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Consegue dar conta de tudo. Pois é uma tentativa de dar conta de tudo, né? Nem sempre... Cada dia uma experiência Exatamente, nova. Então... voltar para o mercado de trabalho a cada novo filho é sempre uma reafirmação. Em que espaço a gente reencontra o mercado de trabalho depois de se afastar, né, da licença profissional. Então, esse é um processo que a gente vive o tempo todo. E esses grupos, né, grupos de gestantes, o pré-natal, são espaços de discussão, mesmo onde a mulher ela vai encontrar outras mulheres que vivem isso. Então, os grupos de gestantes são grupos, inclusive, de apoio, onde eu conheço outras mulheres que vivem situações parecidas com a minha e vou tirando experiência, porque é muito difícil você ter um filho e tentar administrar tudo que a mulher moderna vive hoje. Exato. Olha, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, só no primeiro dia de janeiro deste ano, nasceram em todo o planeta cerca de 395 mil bebês. Cerca de 1/4 deles vieram ao mundo no sul da Ásia. E segundo a Unicef, no Brasil esperava-se o nascimento de pouco mais de 7 mil bebês. Tudo num único dia. Gente, é muito bebê, é muita mulher dando à luz, é muita... Olha, é assim, como a gente pode dizer o seguinte, é muita esperança, né? Para dias melhores. Mas será que todas essas mulheres realmente estavam preparadas? Ponto de vista volta no próximo bloco. Até já. Maternidade, cuidados e expectativas, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossas convidadas são Renata Miranda, que é enfermeira, e ela é gestora da maternidade Barros Lima, e Luzia Maia, que é psicóloga. E quando a gente fala assim no pré-natal, e dentro do pré-natal nós temos ainda uma outra fase, que é o perinatal. Exatamente em que momento começa essa fase? Veja, começa desde o momento da concepção, né? Engravidou, a gente está vivendo esse processo de perinatal, que é a gravidez e mais os primeiros meses com esse bebê em casa. Então, esse é considerado o período perinatal, entre a gestação, o parto e o que a gente chama de puerpério. Puerpério. E é uma fase muito delicada, né? Na psicologia, a perinatalidade ela vai dar concepção até 1 ano e meio do bebê, que é aquela fase de mudança extrema para a mulher, né? Ele vai aprender a andar, ele vai desmamar. Então, até 1 ano e meio da criança é a perinatalidade ainda. Ela pode apresentar, por exemplo, uma depressão pós-parto com 1 ano, depois que o bebê nasceu.
Nossa, às vezes a gente pensa na depressão pós-parto assim, é literalmente após o parto ainda no hospital, mas isso pode acontecer depois. Pode acontecer depois. Ela pode, depois de 1 ano, 9 meses, 10 meses, aparecer uma depressão, está ligado à questão da maternidade dela. Então, está incluso ainda nesse período perinatal. Agora, quando a gente fala em depressão pós-parto, por exemplo, assim, muita gente desconhece o que é. E tem pessoas que chegam assim, é frescura, é loucura, está endemoniada, isso é porque era muito metida antes, né? E agora está aí passando um momento difícil, se arrependeu de ter tido um filho, de ter engravidado. Isso é comum. Quando a mulher começa a apresentar sintomas da depressão pós-parto, muitas pessoas, inclusive os familiares, muitas vezes não dão tanta importância. Pensa, não, gravidez não é doença, ter um bebê não é problema, não é doença, no meu tempo não foi assim. Ou então atribui a alguma relação espiritual ou coisa do tipo. É importante que todos entendam que a depressão pós-parto existe, né? Quais são os sinais e os sintomas para identificar e pedir ajuda, porque quanto antes pedir ajuda, melhor. E que sintomas seriam esses? O que a gente poderia dizer? Olha, a avó, né? Se sua filha deu à luz a um bebê e ela começar a apresentar aqueles sintomas, fique atenta, porque ela pode estar entrando num processo de depressão. Que sintomas são esses que a gente poderia alertar a telespectadora? Tá, vamos lá. Perda de interesse, sonolência, dificuldade na alimentação, né? Então a mudança da alimentação, um processo típico depressivo, tristeza, ou então a euforia muito grande, né? Dificuldade em estar ali ligada com o bebê. Geralmente ela não está com problema com o bebê, mas ela não se sente capaz de cuidar do bebê porque ela está percebendo algo estranho. Uma sonolência muito grande, ou então a hipervigilância, a mulher não dorme, né? Tudo isso pode ser sinais da depressão pós-parto. A gente precisa ter cuidado porque muitas vezes esses sintomas são sintomas normais da gestação e do pós-parto, porque o bebê está acordado, o bebê acorda muito, então ela acorda muito, ela fica irritada, né? Ela não consegue comer, ela não consegue dormir. Então, apresentou o sintoma já por 1 mês, 2 meses, está vendo que ele está numa intensidade grande, busca informação, busca ajuda, porque a gente não sabe só por ouvir falar se pode ser ou não. Ela precisa realmente de uma avaliação. E se ela estiver fazendo esse acompanhamento, se ela fez o pré-natal, todas aquelas consultas, e mesmo depois de ter dado à luz, de estar voltando ao médico, de acompanhar, vai ficar muito mais fácil de poder identificar, né? Simplesmente não, deu à luz, saiu do hospital, tchau. Exatamente, né? Muita gente acha que o pré-natal ele acaba depois que dá à luz, mas a gente tem, pelo Ministério da Saúde, até 40 dias para realizar a consulta puerperal, a consulta, né, de volta, de retorno. Então ela deve procurar ou o médico pré-natalista ou a unidade básica de saúde, onde ela fez esse pré-natal, para ser avaliada. E nessa consulta ela vai falar um pouco também de como está sendo essa rotina, porque a rotina, com a chegada do bebê, ela muda. A amamentação não é um processo fácil. Amamentar é um processo que desgasta muito da mulher, é uma jornada muito solitária, né? A gente precisa conversar também com as mulheres sobre a amamentação, que é um momento de fragilidade, de força e de fragilidade ao mesmo tempo. Então, nessa consulta puerperal, alguns dos sintomas também de depressão eles podem ser percebidos. Essa mulher ela pode trazer na fala dela alguma angústia, um relato de dificuldade de cuidar do bebê ou de se adaptar a essa rotina. E aí esse profissional de saúde pode estar identificando e solicitando uma avaliação psicológica. Olha, por que o primeiro trimestre da gravidez ele é tão importante? É um trimestre onde a gente tem as principais mudanças hormonais. O corpo dessa mulher está se preparando para a gestação, né? Esse corpo está sofrendo inúmeras transformações. E as transformações físicas trazem transformações emocionais, trazem transformações psicológicas. Então é um momento de cuidados físicos muito grande. Essa mulher ela precisa procurar de imediato, assim que descobre a gravidez, um serviço de saúde para poder realizar as primeiras consultas, avaliar sua saúde física, fazer vacinas, avaliar sua pressão, acompanhar a alimentação, né? O primeiro trimestre é o ponto de partida para uma gestação saudável. Todas as mulheres se sentem felizes com a gravidez, mesmo quando você, eu sonho em ser mãe, mas chegou a hora da verdade, se confirmou, você está grávida. Não. Inclusive, a gente fala que tem
a gravidez planejada e a desejada. Nem sempre a planejada, depois da gestação acontecer, vai ser desejada. E nem sempre a mulher que não planejou a gestação, ela vai rejeitar esse bebê. Muitas vezes ela não planeja, mas quando engravida, ok, gostei. Entende? Então, nem todas as mulheres, elas ficam felizes na gravidez, até porque a gravidez ela é cansativa. O primeiro trimestre é exaustivo, a mulher enjoa, é um susto, ainda que ela queira, é um susto, né? Então, nem todas passam por essa fase de forma legal. E é importante a gente falar isso, porque muitas mulheres chegam no consultório sentindo culpadas. Poxa, eu planejei tanto, eu queria tanto, agora eu tô achando horrível ficar grávida. E tem a relação com o parceiro, né? Porque isso também acaba pesando. Nossa, olha, meus pés estão inchados, eu só ando agora de chinelo ou então de sapatilha, não posso colocar mais meus sapatos de salto, não posso colocar mais... Não estou me achando bonita, não estou me achando atraente. Quer dizer, tem uma série de coisas que acabam pesando e há necessidade da mulher ter esse acompanhamento e do companheiro também estar junto. Exatamente. A presença do companheiro no pré-natal, ele vai conhecendo as transformações, porque a gente tem, né, modificações no corpo que são esperadas para o primeiro trimestre, para o segundo, para o terceiro, e isso vão sendo discutidos nas consultas. Então, saber que essa mulher, né, vai ter modificações, vai ter transformações a cada trimestre de gestação, faz com que ele apoie. Né? Entender que no final da gestação é mais comum realmente ter inchaço nas pernas, é mais comum, né, ficar com o rosto mais redondo, as mãos mais inchadas, faz com que esse casal se aceite, entenda que essas modificações elas são fisiológicas, elas são esperadas e que elas vão passar, né, que essa mulher não vai passar, né, todo o tempo dessa forma. Então, depois que o bebê nascer, ela vai regredir, ela vai voltar para a condição, né? Agora vamos fazer assim, algumas coisas que podem ser consideradas assim, curiosidades, mitos ou verdades que a gente fala na gravidez. Por exemplo, assim, o formato da barriga indica realmente se é menino ou menina? Não. Não, isso é mito. É mito. Mais redondinha, menina, mais bicudinha, menino. Mito. Pode acontecer de alguém falar, vai ser um menino por causa da barriga e calhar em ser um menino, mas não foi o formato da barriga que definiu o sexo da criança, de forma alguma. Né? Olha, grávida deve tomar banho quente de imersão? Veja bem, o banho quente ele é considerado um dos principais métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, na gestação, geralmente, a gente fica mais pesada, tem dor no corpo. Então, esse banho de imersão, ele ajuda a aliviar a dor. Ele é maravilhoso para qualquer pessoa e na gravidez ele é extremamente benéfico, mas é só para aliviar a dor. Então, no trabalho de parto, ele é muito procurado. Hoje, o parto humanizado, um dos carros-chefes, é esse banho de imersão. Mas é só porque a água quente, ela realmente alivia a dor. Né? Ela relaxa. Relaxa qualquer um que está cansado. Exatamente. Imagine você grávida, sentindo aquelas dores insuportáveis. Olha, grávida tem que ficar longe de cães e gatos? Veja, a questão do cão e gato é a imunidade dela para toxoplasmose. O gato, né, ele é um dos vetores para toxoplasmose, não é o único, então a gente orienta que essa mulher faça o exame. Se ela tem imunidade, ela pode continuar próxima ao bichinho dela. Se ela não tem imunidade, a gente pede um pouco de distância. Grávida deve comer para 2? Não, de jeito nenhum. Né? Ela não precisa comer para 2, não deve comer para 2. Renata pode explicar um pouquinho melhor da questão de diabetes gestacional, tudo isso. E até a gente tem que prestar atenção se ela não está descontando essa ansiedade da gestação na comida. E aí, mulher que engorda 20, 30 quilos e depois fica depressiva, porque demora a perder o peso, tudo isso. Pois é, o excesso de alimento na gestação ele pode ajudar ao aparecimento de duas grandes patologias graves, que é a diabetes gestacional e a hipertensão. Então, essa mulher realmente precisa comer o que é necessário para ela. E cada mulher vai ter um ganho de peso adequado, calculado pelo profissional de saúde. Não existe uma regra básica, nenhuma fórmula. Cada mulher tem um ganho de peso esperado para a sua gestação. Então, o ideal é você, pelo menos, ter o acompanhamento de uma nutricionista. Exatamente. Você vai, olha, posso comer isso, se eu gosto disso. Por exemplo, assim, bebida com álcool, cigarro, e que todo mundo sabe que não deve ser. Não deve, né? Exatamente. Nem sem estar grávida, muito menos estando grávida. Exatamente. Olha o seguinte, tomar café faz mal para a mulher grávida?
Veja, o café, ele tem uma quantidade que é considerado seguro. Então, hoje a gente discute em torno de 3 a 4 xícaras de café para uma gestante, inclusive para a mulher que está amamentando. Que aí o nível de cafeína circulante é um nível que não traz grandes repercussões. Né? Tudo que em excesso não tem, né, valia. Então, o excesso de cafeína também pode trazer excitação, excitabilidade. Então, o uso moderado pode ser bem-vindo. Tá. Existe assim, uma orientação que a mulher, ao saber que ela ficou grávida, ou mesmo durante os 9 meses, que ela realmente não deve fazer, porque ela estaria colocando em risco a segurança, a vida dela e a do bebê? Diante de tantas situações, a gente pode falar do uso do cigarro. O cigarro, ele tem grandes repercussões para a vida da mulher e do bebê. Então, assim, uma mulher fumante, ela tem restrição do crescimento do bebê, ela tem alteração da placenta. Então, se ela puder ficar longe, escolher um item para cortar absolutamente da vida dela, é o cigarro. Para finalizar, a participação do companheiro. A gente falou assim que a família, pai, mãe, a sogros, sogros, irmãos, né, companheiro. Mas o companheiro, ele deve ter uma participação muito importante para que essa mulher consiga chegar até o momento de dar à luz, de estar no hospital. Vai passar por várias transformações, né, porque nem tudo são flores. Mas um recado para esse homem. Olha, se eu puder dar um recado para todos os homens que têm uma parceira grávida em casa, é que apoie e que não pense que é besteira o que ela está passando. Esteja ao lado, porque a ausência do parceiro, né, a instabilidade relacional em casa é um dos maiores fatores potencializadores de uma depressão. Então, apoie, esteja ao lado, ele é a principal rede de apoio dessa mulher, estando diretamente ligado a ela e ao bebê. Inclusive, é importante que eles entendam que esse momento não é só da mãe e do filho, mas que ele pode estar inserido também fazer uma tríade, né? Não é uma díade, é uma tríade, porque ele é o pai da criança também. Sendo pai ou pai biológico ou não, ele é o parceiro escolhido por ela. E o que ela sente, esse bebê vai sentir também. Também, né? E aí a gente vai pensar aí depois nas relações familiares futuramente. Os conflitos que começam lá dentro. Já na gestação. Já na gestação. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês no programa. A gente espera que tenha ajudado a você aí, né, que está em casa, planejando ser mãe ou que já está grávida. O Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, olha, aproveitem o dia, aproveitem o final de semana, curtam a família e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!